É 15 de vídeo, vamos 15 minutos de palavra de Deus aqui, só para cumprir aqui. 15 minutos de palavra de Deus. Romanos capítulo 6. Livro de Romanos capítulo 6. Diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa é a confusão que tem na mente do povo brasileiro, colocada por esses bispos, por esses pastores, por esses missionários que pregam a favor de dinheiro. Esses caras não sossegam, esses caras não se aquietam, esses caras não param de chamar as pessoas de ladrona e de amaldiçoada, porque as pessoas não contribuem com as suas contas bancárias. Quando as pessoas contribuem com as contas bancárias deles, eles ficam mais assim. Porque eles nunca estão satisfeitos, mesmo que a pessoa seja dizimista, nem que a pessoa seja ofertador. Eles ficariam satisfeitos se as pessoas dessem tudo para eles, ficassem mesmo sem nada. Eles podiam até criar um pouquinho de felicidade no coração deles. Mas se as pessoas não contribuem, ou contribuem com pouco, ou não contribuem com nada, será escravizada, de amaldiçoada, de ladrando e de que até ser como o pé de mandacaru, que não dá sombra e nem dá encosto para eles. O versículo 3 diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eles estão preparando piscina, estão preparando rios, estão preparando açude, estão preparando todo tipo de lugar onde tiver água para lançar na cabeça daquelas pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho, para dizer que são eles os batizadores daquelas pessoas. E aqui a palavra do Senhor diz que foi Cristo que batizou na sua morte. Mas as pessoas não querem acreditar, porque as pessoas não querem ler Bíblia. As pessoas preferem acreditar que foi batizado por um ladrão desse, por um conguloso desse, de que acreditar que já são batizados na cruz pelo próprio Cristo Jesus. O versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quer dizer, Cristo morre, ressuscita, vai ao céu, desce como o Espírito Santo, transforma nós em sua casa, em seu templo. Nós somos templo e morada do seu Espírito Santo, mas a igreja ladrana, a igreja mentirosa, a igreja gananciosa estão ensinando as pessoas a esperar a vinda de Jesus, ensina a esperar a vinda de Cristo, quando a Bíblia diz que nós já somos morada de Cristo, que Cristo já habita em nós, né? A igreja ela está ao contrário da palavra de Deus. O versículo 5 diz: porque se fomos
plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quer dizer, se nós somos plantados com Cristo, né? Juntamente com ele, né? Se nós somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Não quer dizer, na morte de Cristo e na ressurreição fez com que nós tivéssemos de Cristo de graça a entrada para o céu, a liberdade de espírito, o amor de Deus e as benções. Tudo sem dar dízimo, tudo sem dar oferta, tudo sem dar dinheiro, tudo sem dar casa, tudo sem dar carro, tudo sem adorar imante, tudo sem fazer jejum, tudo sem fazer oração. A oração, nesse tempo de hoje, está envergonhado. Esses caras estão envergonhados com oração. Eles oraram, caíram de joelho para que o presidente perdido ganhasse e ele acabou perdendo, porque a oração não tem mais poder. O poder sempre foi de Cristo, o poder sempre foi de Deus. Deus já salvou, já libertou, já deu vida através das suas orações, através da sua vontade. E foi isso que ele veio fazer, ele veio cumprir e não deixou nada por a metade para que pastor, bispo, missionário pudesse completar. Sabendo isto, versículo 6 diz, sabendo isto, que o nosso homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, para que não sirvamos mais a homens, né? Não sirvamos mais o pecado. É não participar da lei de Moisés mais. 613 pontos. E as pessoas ouviam esses pontos de boca de outras pessoas. É isso. Então, para que não sirvamos mais o pecado. Versículo 6 diz. Porque aquele que está, né? Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, né? Não há nenhuma preocupação. Morreu. Morto não faz nada, morto não come, morto não bebe, morto não fala, morto não se bole. Então pronto, nós estamos mortos. E daí agora? Qual é o pecado? Né? Nós estamos mortos. E daí agora? Qual é o pecado? A Bíblia diz que nós não vivemos. Cristo é que vive em nós. Se Cristo é que vive em nós, não existe pecado. Né? Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, a Bíblia mesmo diz que o diabo é destruído. Quando a Bíblia diz que o diabo é destruído, diz que a lei de Moisés também é destruída. Porque a lei de Moisés é consumada na morte de Jesus também. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João.
depois de João para cá, se manifestou o reino de Deus. O versículo 9, o versículo 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, né? Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, quer dizer, nós não vivemos carnalmente, nós vivemos espiritualmente. Então, não há pecado para espírito, não há um inferno, paraíso de fogo, como os pastores pregam, para ser lançado um espírito lá e outro ir para o céu. Todos os espíritos são de Deus e todos os espíritos estão salvos por Deus na morte de Jesus. Os espíritos que ficaram aprisionados em lugar chamado inferno foi aqueles que morreram nas águas na arca de Noé. Esses, com a morte de Jesus, Jesus pregou para eles e resgatou e levou para o altar de Deus, dando aí liberdade e portas abertas para todos os outros espíritos que possam permanecer em Cristo Jesus, para que Jesus possa ser o mandante desses espíritos. Esses espíritos não têm nada na nossa carne que impeça que eles vá a Deus. Jesus mesmo disse: o espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Jesus não se preocupava em mandamento para salvar a carne, para dar vida eterna para a carne. A preocupação de Jesus era libertar os espíritos que estavam perdidos desde a arca de Noé. Mas com a sua morte e com a sua ressurreição, todos nós se fizemos casa de Deus, templo de Deus e também liberto em Deus, mortos para as coisas do pecado, para as coisas deste mundo e vivos para Deus. Então não há nenhum pecado para nós. Nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de bispo, nós não precisamos de apóstolo, nós precisamos de professor para nos dar entendimento, para que nós possamos conhecer o que já está escrito, o que já está cumprido. A Bíblia não tem nada mais para nós fazer, está tudo feito. O que falta na Bíblia é nós conhecer a Bíblia, é saber quem é a Bíblia, é saber o que a Bíblia fala, é saber e aprender a palavra de Deus. Portanto, é uma grande mentira que tem sido pregada no Brasil. As pessoas usam a Bíblia no livro de Davi, no livro de Abraão, no livro de Isaac e jogar nas costas da gente hoje aqui. Então Deus possa abençoar cada um de nós e que todas as pessoas que vão estar escutando este vídeo, que possam compartilhar o vídeo, que é necessário que nós desmascarem todos esses pastores que se dizem pregadores da palavra de Deus, que não são, em nome de Jesus.